Olá, rapaz. Paz do Senhor, né? Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, irmãos, né? Eu quero passando por aqui, quero deixar mais um vídeo, né? Da Escola Bíblica Dominical. Eu dei uma falha aí, meu celular deu problemas e eu não fui o vídeo atrasado, né? Com a minha lição. Eu estou com a lição 11 ainda, do dia 12 de junho, né? De 2022. Foi o dia do pastor e meu celular deu aquele probleminha e eu não pude fazer esse vídeo para nós, né, ler e meditar na palavra do Senhor. Mas hoje eu estou voltando, gravando esse vídeo com muito prazer, muita honra, muita alegria de deixar um vídeo da palavra do Senhor, né? Então eu quero deixar uma palavra nesse texto, sendo cauteloso nas opiniões. Foi a lição do dia 11, da lição 11 do dia 12, né? Dia do pastor. Dia do pastor. Então, já sendo cauteloso nas opiniões. Isso é importante, né? Quando nós temos uma cautela dentro daquilo que nós somos, que nós fizemos, que nós prosseguimos. Então, nós precisamos ser cauteloso dentro daquilo que nós faz, dentro das opiniões que nós damos. Então, precisamos ter muito cuidado para não dar opiniões erradas. Então, ele está sendo cauteloso. E o texto áureo está falando: sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, verso 36. Então está aqui Jesus falando com os discípulos, né, ensinando eles, preparando para eles dizer: seja misericordioso, como vosso Pai, como Deus poderoso, o Deus que criou o céu e a terra, é misericordioso. Então ele está para nós ter piedade, ser misericordioso com aquele próximo, assim como o Pai é comigo e com você. Mas é uma palavra muito importante. A verdade prática, ele está falando, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Mas nós não podemos julgar ao próximo. Quem pode julgar é quem conhece o nosso coração. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Mas nós não podemos julgar o outro. Então fala para nós não julgar o próximo. Não julgar. Nós não somos juízes, nós somos julgados. E da mesma forma como que julgais, vos serás julgado. Nós temos que ter muito cuidado para nós não julgar o próximo. Porque nós não somos juízes, não somos advogados, não somos nada para julgar o próximo. A leitura bíblica em classe, né, que está em Mateus no capítulo 7, e o verso 1 ao 6, ele disse: não julgue para que não seja julgado. Oh, glória a Deus. Não julgue para que não seja julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por quê? Repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. É porque muitas das vezes a gente está julgando a pouquinha causa do próximo, olhando a vida do próximo com poucas coisas, e às vezes está a nossa embaraçada de um jeito que nós não podemos olhar nem para a nossa, e está olhando para o do próximo. Isso acontece muito. Isso acontece muito, nós olhar sempre para a falha do próximo. E eu costumo falar que nós, quando aponta com o dedo para o próximo, tem 4 apontando para nós. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós aponta às vezes o próximo, olha para o próximo, e nós precisamos de olhar para nós, para o nosso dentro, no nosso interior, para saber, né, o que tem lá dentro, para poder julgar os outros. O verso 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. É difícil, né? Como é que eu vou limpar o próximo? Se eu estou sujo, mais sujo do que ele, eu vou limpar ele. Como é que eu vou tirar um argueiro, um cisco que está lá no olho do meu irmão, se eu estou cego? Então, não posso. Verso 5 diz: hipocrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão.
o verso 6 para a gente fechar. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando vos despedace. Né? Não dê as coisas santas aos cães. Glória a Deus. Aos porcos, aleluia, as coisas santas serão santas. Glória a Deus. Vamos lá na introdução da nossa lição. Nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgue e não serei julgado. Jesus ele ensinou os discípulos, né, lá no Sermão do Monte. Ele reuniu ali, ele preparou e está ali ensinando a eles: ó, não julgue, né, ao teu próximo para você não ser julgado. Não julgue. Então nós temos que ter muito cuidado com isto. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar sua criatura. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. O apóstolo Paulo ele deixa uma palavra, né, bem esclarecida para nós, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, ele deixa uma palavra bem, ele diz, ó, desde agora, a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está falando que a coroa da justiça está guardada. E o justo juiz, que é o Deus poderoso, naquele grande dia, ele vai dar esta coroa ali. Ele está falando para mim, mas não é só para ele, que está falando para ele e para todos aqueles que fizer a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então isso é muito importante, meu querido, que nós, servos e servas de Deus, tenha esta certeza, naquele grande dia estará a coroa de justiça sobre tua cabeça, sobre a minha cabeça. Então precisamos de ser cauteloso, aleluia, zeloso pela palavra de Deus. O tópico primeiro, eles não devemos julgar o outro. Não devemos julgar o outro. Eles aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formado por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contenda e disputa. Então ele está falando que para nós não julgar. Aí você vai ver lá dentro, né, lá nas cartas de Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 11, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 11 e 12, ele fala, né, 11 e 12, ele disse: todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Aí o verso 13 ele diz: julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Então ele diz: julgai entre vós mesmo. Julgai entre vós mesmo. Não é para julgar o próximo. Julgue entre vós. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de nós e julgue conforme é para ser julgado. Vamos lá para o top 2. Ele diz: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Devemos olhar para nós mesmos. É importante que nós olhem, né, lá para nós, para dentro de nós, para nós termos a certeza, porque nós precisamos olhar para julgar nós mesmos. Você vai ver uma passagem que é muito importante, que vai ter, você vai ver aqui mais embaixo,
Mas embaixo, sem analisar bem a história e estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença, digno de morte, é o homem que fez isto. Vamos lá, vamos dar uma passadinha lá no segundo livro de Samuel, glória a Deus. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12 e o verso 5, ali quando Natã, o profeta Natã, vai a Davi. O profeta Natã foi lá a Davi, Deus me enviou ele ali, ele foi ali, levou uma palavra muito sábia a Davi, o rei Davi. Você sabe da situação de Davi, a qual ele ali tinha pecado, tinha matado, enviado Uria à frente do rebanho para matar, para ele morrer na guerra e ele ficar com a mulher dele. Você conhece muito bem essa passagem. Então, quando ele desobedece ali, ele pecou ali, Deus enviou o profeta Natã à casa dele, e ali Natã trouxe uma palavra a Davi, e disse para ele, que vinha um viajante, e se hospedou na casa de um rico, e o rico, não deu a ele uma ovelha, não matou, mas ele foi lá na casa do pobre, mandou pegar a cordeira do pobre, e matar a cordeira do pobrezinho, e comer. E ele, você vê, vamos ver no verso 5, ele diz, então furor de Davi se acendeu e em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã, vive o Senhor, que digo de morte, é o homem que fez isto. Então ele foi lá, Natã chegou lá e explicou para ele aquela palavra bem explicada, dizendo que ali veio um viajante, se hospedou, e o rico não deu a ele a comida, não deu a ele um cordeiro, não matou, mas foi lá na casa do pobre, pegou o cordeirinho do pobre, matou e deu para o viajante comer. Aí Davi se é digno de morte aquele homem. Mas quem tinha praticado todo esse erro tinha sido Davi. Então Natã foi um homem muito sábio a falar com Davi. E ali Davi, quando ele disse, quando ele disse, Natã disse, mas Senhor, este homem é tu. Aí cai dentro de si, aí ele viu que ele estava errado. É isto que eu quero falar para você. É isto que eu quero falar para mim e para você. Ele disse, aí quando ele julga, não, digno de morte é ele. Aí Natã fala para ele, mas esse homem é tu. E Davi, rapidinho, abrandou o coração de Davi. É isso que eu quero falar. É quando você olha para você mesmo e vê dentro de você a tua falha. Aí você abranda o teu coração e você sabe, você não vai mais jogar o outro. Isto, meu querido, que é importante nós olhar para dentro de nós. É muito importante nós olhar para dentro de nós. Ainda nós temos uma palavra aqui mais na frente, vamos lá no texto, no terceiro top, para nós fechar aqui, Você vai ver. Terceiro top. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus. O autor diz, a bondade de Deus revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo, no que tange a sua severidade. Ela é empregada para com aquele que peca deliberadamente e não se arrepende dos seus pecados. Nós pecamos, nós somos falhos, nós somos errantes, mas nós precisamos, glória a Deus, de reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos, você vai ver ainda lá em Corinto, tem uma passagem, ali, quando a gente sempre usamos esse texto, no dia da Santa Ceia do Senhor, lá em Corinto, no capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o verso 28, ele diz, assim julgue, examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, examine o homem, nós não podemos julgar o próximo, tem que julgar nós mesmos, examinar a nossa vida diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Precisamos julgar a nós mesmos, examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós temos que examinar a nós mesmos. Mas nós já lemos aqui, Vamos lá em Romanos, no capítulo 3, para a gente fechar aqui agora, e o verso 23,
Porque todo pecaram e destruído estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e destruídos estamos da glória de Deus. Mas, porém, o Senhor, aleluia, o Criador do céu e da terra, quando o homem pecou, perdeu o contato com Deus. Mas o Senhor enviou o seu Filho amado a vir a este mundo. Oh, glória a Deus! Para morrer pelo nosso pecado, para trazer o homem de volta ao Senhor. Esta é uma palavra muito importante, que pena que não dá para a gente falar muito, né? Dentro dessa lição, o tempo é curto, mas é muito importante, uma lição que Deus tem falado muito comigo através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer ainda outro vídeo agora, em breve, porque eu estou atrasado para me acompanhar mais um pouco, adiantar um pouco isso. A bondade de Deus na segunda lição, né? do dia 19, a bondade de Deus em nós atender, em nos atender. Então, palavra muito importante, eu vou tentar deixar a palavra, vamos lutando, caminhando, buscando, vamos participar da escola dominical. Participe conosco, junto conosco. Eu te convido a estar nesse próximo domingo agora, para nós fechar esse trimestre com chave de ouro, uma lição que Deus vai falar conosco, uma lição que o Senhor tem falado conosco, fechando com chave de ouro a lição 13, dia 26 de junho, né? Está falando a verdadeira identidade do cristão. Oh, glória a Deus! Isso é importante. Venha aprender junto conosco. Preciso aprender junto com você. Venha participar conosco na Assembleia de Deus. Ministério da Mensagem da Cruz. Monte Castelo. Rua Creditável, número 27, Monte Castelo. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço. Que Deus te abençoe. Me perdoe. Pastor Ramiro Neto. Homem de Deus, venha aprender conosco. Um abraço e até o próximo vídeo.